Rádio CBN, ZYD 287, FM 105,7 MHz, Recife, Pernambuco, Brasil. CBN Debate. Apresentação, Aldo Vilela. Vamos com o nosso debate dessa tarde, começar a semana falando sobre finanças e economia, com Écio Costa, economista que está conosco, Edgar Leonardo, economista, professor de Economia e Finanças, Luiz Maia. Écio, boa tarde, Écio. Boa tarde, Aldo, boa tarde aos demais participantes. Maia, boa tarde, Luiz. Tudo bom? É sempre um prazer estar aqui, meu amigo. Boa tarde a todos os ouvintes e aos participantes, meus colegas. Obrigado. Edgar, boa tarde, Edgar. Boa tarde, Aldo, Écio, Luiz. Prazer estar aqui com vocês hoje, nessa tarde. Bom, essa semana vai ser cheia para a economia, porque tem reunião quarta-feira, né, Écio, de Copom. E daqui a pouco o governador de Pernambuco vai anunciar o lockdown. A gente para quinta e até o dia 28 a gente vai estar nesse lockdown, mais uma vez, provando o remédio amargo da irresponsabilidade de muita gente. Écio, deixa eu começar com você. Para Pernambuco, o lockdown tem um impacto forte na economia, Écio? Sim, Aldo, tem um impacto significativo, até porque quando a gente vai olhar a composição do PIB pernambucano, o setor de serviços representa 75% do nosso PIB. E o setor de serviços é o maior impactado quando você tem um lockdown, né? Então, isso termina restringindo não só o trânsito das pessoas, como os negócios que são baseados no setor de serviços. Aí você tem turismo, cultura, bares, restaurantes, serviços prestados às famílias. Isso tudo é bastante impactado quando você tem um lockdown. Então, qualquer restrição, seja ela um lockdown ou algo até mais leve que isso, termina trazendo um impacto significativo. Essa medida que a gente já vinha tendo com restrição aos fins de semana, isso já por si só trazia impactos na economia recifense e pernambucana. Então, quando você amplia as restrições, você tende a ter um impacto ainda maior, justamente por conta dessa composição que eu mencionei. A agricultura ela não é tão prejudicada, a indústria ela continua funcionando, veja, a construção civil vai continuar também funcionando, mas o setor de serviços, que aí envolve comércio e demais atividades, terminam sendo bastante impactadas. A gente já provou esse gostinho no ano passado, né? Exatamente um ano, né, Luiz? Exatamente, Aldo. A gente está revivendo aqui um ano que começa como o ano passado, com boas expectativas para a economia, e é abatida. Essas expectativas são abatidas por uma série de notícias muito ruins vindo da área da saúde pública. A gente sabe que a vacinação no Brasil ainda não avançou, né? O contingente de pessoas efetivamente protegidas é muito pequeno, e a gente não tem como fazer outra coisa senão torcer para que a nossa recuperação, nesse caso, seja um pouco mais rápida no decorrer do ano. Mas realmente um reviver de 2020. Um trimestre que começa com otimismo, com alguma aceleração no final do ano, e agora a gente vai, de novo, tendo uma frustração. Agora a gente vai viver o tempo todo assim, Edgar? Lockdown um dia, fecha, abre tudo, restringe, fecha, abre. Enfim, isso para a economia tem um impacto terrível, né, Edgar? Aldo, a pergunta de $1 milhão, se a gente vai viver com isso, né? Então, a gente tem sim um cenário extremamente complicado, né? A gente tem aqui, basicamente, para fazer um número redondo, a gente tem 200 mil mortos em 2020 e já está com, nem sei, 75, 78, né? Então, no primeiro trimestre. Então, a gente tem um número muito alto, de fato. A gente tem aí em Pernambuco, acho que 12 mil mortes, se não me falha a memória. Isso tudo pesa bastante na decisão do governo e a gente entende. Por outro lado, imagine, né? E aí o Luiz Maia trouxe um ponto extremamente importante, que é o seguinte:
a gente vem com outro ano, onde a gente inicia com expectativas que são bem interessantes, mas são expectativas, porque, na verdade, a gente não vinha de um cenário, né, de um céu de brigadeiro, né, Aldo? Então, o que acontece é que imagine a situação, e eu estava há pouco agora no telefone aqui trocando umas mensagens, exatamente com o Ricardo Galdino, da AloShop, e imagine a situação daquele empresário que começou uma recuperação depois de 2015, 2016, né? E ele entrou em 2020 com um otimismo, e aí ele entrou em lockdown, as atividades foram reduzidas, ele, a princípio, tentou segurar os seus funcionários, ele aceitou os benefícios para que ele pudesse manter a folha de pagamento, mas o aluguel dele, a conta de eletricidade, as despesas com funcionário, estoque, financiamento, tudo isso veio se acumulando. E a gente tem novamente o início de ano, né? E aí, esse empresário agora, hoje, com uma notícia dessa, é muito difícil, né? É muito difícil. A população, de fato, precisa ter consciência, porque não é possível a gente ter um final de semana como que a gente teve, com festas clandestinas e festas não tão clandestinas, porque a gente viu notícia de festas que eram na rua, né? Então, e a praia? A praia, diga. A praia estava aí. Então é muito difícil, Aldo, porque a gente tem esse empresário, e aí essa também lembrou muito bem, a maior parte do PIB do Estado, ele está ligado exatamente aos serviços. Serviços que empregam muita gente, que precisam do contato, né? A gente fala muito, realmente, do comércio online, etc. Nem todos os serviços podem ser prestados por meio digital, né? Corte de cabelo, barba, serviço de saúde, uma série de serviços. E, além disso, né, embora o comércio eletrônico esteja crescendo a taxas exponenciais, é fato que ele, em comparação com o comércio físico, ele ainda não tem uma representatividade muito grande. Isso é extremamente preocupante se a gente projetar que a gente não tem, nesse momento, o auxílio emergencial, e se a gente projetar se esse lockdown ele se prolongar no tempo, as questões ligadas principalmente a um problema sério que a gente tem, que é o nível de desemprego da gente. Uhum. Ô, Écio, vamos lá para o ciclo da miséria. Se é que a gente pode dizer assim, Écio. Lockdown. Fecha tudo, ok? É a única alternativa que o Estado tem para tentar conter o avanço da Covid. Fechando tudo, esse tudo pede ao governo que estique um pouco o pagamento das taxas, dos tributos estaduais e municipais. Se os governos não arrecadam, não podem pagar o funcionalismo público, nem podem investir, nem podem gastar com a saúde. Enfim, Écio, como é que sai desse ciclo perverso? Com a vacinação, Aldo. Não tem outra saída para isso, certo? Só que a vacinação, ela, segundo levantamentos até que o próprio Ministério da Saúde apresenta, né, e a gente tem acompanhado, a vacinação em maior peso deve acontecer realmente no mês de abril. E aí o que é que está acontecendo? A gente tinha uma medida restritiva que vencia no dia 17, né, e embalado aí no que está acontecendo em outros estados, e Pernambuco termina olhando muito o que estados vizinhos estão fazendo, o que São Paulo está fazendo, é uma oportunidade, de repente, de você segurar um pouco mais o que está acontecendo com a nossa situação, nessa última quinzena do mês de março, para ver se abril a vacinação entra com mais força e você consegue atenuar esses problemas. Agora, na questão do orçamento público, Pernambuco encerrou o ano 2020 muito bem, certo? Pernambuco teve um repasse significativo de recursos que vieram do governo federal, inclusive mudou o seu status, né, podendo, a partir desse ano, fazer novas contratações de dívida, que antes não podia, e a gente está vendo, inclusive, de ontem para hoje, o anúncio de medidas que vão justamente na direção de reduzir a arrecadação, né, com a postergação do pagamento de impostos e também com a liberação aí de 10 milhões de reais para o crédito às micro e pequenas empresas. Então, ele está indo nessa direção, né, de poder utilizar recursos que apareceram, né, no seu caixa
com esse programa chamado lá atrás de Programa Mansueto, né, e que permitiu repasses ao governo do Estado, ele está utilizando agora nesse momento. Certamente não vão ser recursos que vão resolver o problema das micro e pequenas empresas, até porque sem faturar, né, ou seja, sem comércio, sem movimentação de pessoas, não adianta, você não consegue resolver todos os problemas, mas por um período de 15 dias, até que você tenha uma reabertura com uma vacinação mais forte, aí sim você pode ter uma saída para esse ciclo vicioso que você está mencionando. Caso contrário, realmente a gente vai ter um afundamento da economia significativo. Hoje saiu um dado muito importante, que eu vou comentar mais tarde na minha coluna, que foi o IBC-BR referente ao mês de janeiro. Apresentou um crescimento da economia nacional de mais de 1%, então mostrando que o mês de janeiro foi importante para a atividade econômica, com alguns recursos que o auxílio emergencial ainda estavam sendo implantados, sendo utilizados na economia brasileira, né? Tem aquele efeito que a gente chama de transbordamento, o recurso é de dezembro, mas ainda em janeiro trouxe impacto na economia, só que isso tende a minguar, né? Você tem aí o 13º do Bolsa Família, que o governo do Estado pagou esse ano novamente, então injeta um pouco mais de recursos, e em abril, em março, provavelmente o governo federal não vai conseguir honrar, até porque a PEC emergencial atrasou também, né, na sua votação no Congresso, então em abril deve entrar uma nova rodada do auxílio emergencial, mas num montante muito menor do que o anterior. Então, assim, no final das contas, o que realmente importa, que vai fazer a grande diferença, é a vacinação num ritmo muito mais forte. No ritmo atual, só para finalizar, que a gente tem hoje de vacinados por dia, a gente vai levar até fevereiro de 2025 para vacinar a população brasileira. Pelo amor de Deus, Écio. Então, meu camarada, isso aqui vai virar o quê? Pelo amor de Deus. Notícia desalentadora. Professor Luiz Maia, a gente tratou muito até agora do empresário, ok? O Edgar citou, o Écio citou, e a situação do empregado. Esse que é assalariado, esse que ganha pouco, esse que não é servidor público da esfera superior, que ganha muito dinheiro. Como é que fica a situação do povo? É uma situação muito precária, né, Aldo? A gente está vivendo uma crise humanitária. As pessoas ainda não se dão conta de o que há de mais grave, seja no lockdown, seja, né, a propagação dessa doença, é a perda de vidas humanas, é a perda de meios de sobrevivência. E o que está acontecendo, né, por trás disso tudo é o crescimento da dependência das pessoas ao Estado. Então você vê que a gente tem aí a aprovação, mesmo que tardia, de um novo pacote de emergência, e que essa é, digamos assim, é uma espécie de uma tábua de salvação para muita gente. Mas se você já conversou com pessoas que estão nessa circunstância, né, quando a gente tem contato com as pessoas na esfera lá embaixo mesmo da nosso terrível quadro social, o que a gente vê é que essas pessoas já estão vivendo assim há anos, e eles estão de fato sobrevivendo. Então, a tendência que a gente observa para esse primeiro semestre é, de fato, o crescimento da pobreza, crescimento da fome, a situação de desigualdade do nosso país se agravando muito. E aí a preocupação que a gente tem, sabe, Aldo, é que nós já tivemos momentos agudos de crescimento da desigualdade, da pobreza e da fome no país. E, infelizmente, isso muitas vezes é acompanhado de mais violência, né, de mais desespero, de tentativas, às vezes, muito infelizes de tentar se superar para conseguir a própria sobrevivência. Então, a gente está vendo aí com muita preocupação um quadro de agravamento de tensões que devem ultrapassar apenas a esfera da política e da economia. Com essa projeção de Écio aí das vacinas, Edgar, com essa fala de Luiz Maia, naturalmente vai haver o empobrecimento da população brasileira diante dessa pandemia, que não é mais nem pandemia, já se fala em endemia, Edgar. Aldo, eu acho que Écio resumiu tudo. Hoje a grande questão econômica é exatamente vacinação. Quando a gente tiver vacinação
com velocidade e numa proporção onde a gente possa possibilitar que todos voltem a trabalhar, né, com o mínimo de segurança, porque a justiça seja feita. De fato, a gente ainda não tem certeza, né, de efetivamente quanto tempo essa vacina permite que estejamos imunes e uma série de outras perguntas que seriam melhor respondidas naturalmente por alguém da área de saúde. A gente tem sim, e aí Luiz Maia colocou muito bem, a gente tem que lembrar que a gente tem uma taxa de desemprego alta. Essa taxa de desemprego, ela não vinha baixíssima. E aí é o ponto que eu sempre volto a bater. A gente não vinha de um céu de brigadeiro, né? Então, a gente vinha passando por percalços com um desemprego alto. E esse desemprego agravado pela pandemia, mesmo com todas as medidas que foram tomadas aqui no Brasil, e diga-se de passagem, né? A gente teve um conjunto de medidas aqui no Brasil que representou uma parcela importante do PIB, né? Que criou, inclusive, um endividamento por conta disso. Mas aí a gente tem uma outra questão também, Aldo, para discutir, que me preocupa bastante, é o seguinte: muita gente diz, mas o desemprego nos Estados Unidos evoluiu muito rapidamente, mas depois a retomada do emprego nos Estados Unidos caiu muito. A questão é que a gente é muito mais lento, né, do que os Estados Unidos, por exemplo, para conseguir retomar o nível de emprego. E um outro problema, a gente tem uma situação de desemprego que vem afetando pessoas não há 4 meses, 6 meses, 12 meses, mas a gente tem níveis de desemprego ou mesmo subemprego, pessoas que estão subempregadas, que não têm condições, inclusive, de manter o seu nível, principalmente no mundo de hoje, onde a evolução das tecnologias é muito grande, né? Fazer treinamentos, capacitações, se manter atualizado para se manter no emprego, porque elas vêm sendo subutilizadas, vêm sendo subempregadas, a sua renda média vem caindo nos últimos anos, isso às vezes há 2, 3, 4, 5 anos. E aí a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho fica difícil, e a gente tem lá na ponta um outro problema, que é também a produtividade da gente, né, Aldo? Que no fundo é o que a gente precisaria melhorar. Então, esse desemprego por um longo tempo, ele certamente reduz a renda média do trabalhador e cria uma série de dificuldades para a retomada da gente lá na ponta. E aí eu volto àquele ponto que Edson colocou. Eu sempre digo para o pessoal hoje em dia, eu digo, olha, a principal questão econômica hoje, de fato, é vacinar rápido, muito. Isso é o principal que a gente tem. Ô Luiz, Écio, o Edgar, tudo bem, isso é da área de saúde, mas aí todo mundo opina sobre tudo nesse país, né? Não era hora do Estado, eu digo Estado, o Congresso, abrir de vez essa questão de vacina, não, Écio? Olha, empresa privada que quer comprar vacina para vacinar os seus 10 mil funcionários, compra. Empresa tal que tem 50 mil funcionários, quer comprar vacina, compra. Chegar a esse ponto seria algo anormal, Écio? Eu penso o seguinte, Aldo. Primeiro, com relação ao registro das vacinas, né? A gente sabe que a Anvisa tem um papel importante, mas a gente sabe também que a burocracia no Brasil ela é secular, né? E ela é algo que, infelizmente, estamos acostumados a conviver. E aí eu fico pensando com meus botões, como é que a gente está ainda passando aí semanas analisando vacinas que já foram aprovadas na União Europeia, nos Estados Unidos, em outros lugares, né, que inclusive são bem menos burocráticos que a gente, que aqui no Brasil, enquanto temos aí uma dificuldade tremenda, né, para implantar essa vacinação. Então, acho que a agilidade para isso, em momentos como esse, tem que ser pensada, repensada, né, e nessa questão de uma maior abertura para que você tenha empresas privadas participando, isso também pode ser melhor trabalhado, né? Foi aprovado, né, as empresas privadas podem adquirir, mas num primeiro momento elas têm que adquirir e doar para o setor público. Eu acho que é louvável também, até porque se você tem um grande esforço público e privado, você termina vacinando o maior número de pessoas, claro, e aí, posteriormente, você pode abrir para que seja comercializado também.
Tá? Então, é a hora de unir esforços, é de reduzir as burocracias, é de facilitar para que essa vacina chegue o mais rápido possível até a população. Então, eu concordo, Aldo, inteiramente com esse posicionamento, né, de que a gente tem que começar a pensar, já deveríamos estar agindo fora da caixinha, né, começar a trazer soluções que atenuem esse problema. Né? Até porque o inimigo todo mundo conhece, é um só nesse momento, né? Tem essa coisa. Afeta a todos, o público e o privado. Luiz, o que é que você diz a respeito disso, Luiz? Eu vou discordar, não em direção, mas em grau. É claro que ninguém vai defender burocracia, né? Eu acho que isso daí é bastante óbvio que todos nós somos cientes de o quanto que a nossa lentidão em tomar decisão, em ficar preso a legislações anacrônicas e, eventualmente, colocar até uma espécie de dirigismo estatal num momento de tanta crise, é claro que isso é algo muito grave. Mas não existe situação ruim o suficiente que não possa piorar, sabe, Aldo? Então, a gente precisa também entender que, eu interpreto a fala do Écio dizendo assim, não há alternativa a uma espécie de uma coalizão, de uma espécie de trabalho comum. Simplesmente liberar a compra privada de vacinas, achando que isso vai ser algum tipo de solução, é também uma forma de ilusão. Porque a última coisa que a gente quer, honestamente falando, é o Estado disputando com o setor privado quem vai comprar um determinado lote de vacina. Então, agora, a gente precisa... Luiz, só para apimentar um pouquinho aí, para Edgar estar também e Écio responder. Mas não está se tratando aqui de morte e vida? Exatamente. Então, o que eu quero dizer é que não há alternativa senão assentar todo mundo na mesa e encontrar soluções comuns. É isso que está faltando. E isso é tão óbvio, né, Aldo? A gente observa o mundo inteiro, as lideranças políticas, as lideranças empresariais, todas elas entendem que a única saída é trabalhar junto. E nos falta, nesse momento, essa capacidade de fazê-lo. Então, assim, eu estou vendo a hora que a população vai começar a se rebelar, não contra apenas um lockdown ou, enfim, alguma medida mais restritiva, mas contra essa situação absolutamente ridícula de conflito institucional entre STF com o Poder Executivo, entre governadores de Estado com o Poder Executivo, com o presidente da República. Então, infelizmente, o grau de tensão política, num momento como esse, só está se elevando. E não vai haver solução que não seja por todo mundo sentar e participar dessa solução. Então, assim, não é exatamente... só para concluir, não é exatamente a ideia de que está errada a participação do setor privado, mas é que é necessário uma articulação, porque no conflito, na concorrência, a coisa ainda pode ficar até pior. Tá bom. Desculpa interromper, Luiz. Pronto, Edgar. Para fechar o bloco, você ou concorda ou discorda de Luiz de Écio Costa? Pode quebrar o pau aí. Não, em parte, pelo seguinte, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de finalmente colocar o mundo privado e o Estado para conversarem e conduzirem soluções, que isso deveria ser o ideal. Só que, infelizmente, o Luiz colocou muito bem, que a gente tem um momento onde a gente tem Executivo, STF, Congresso, numa balbúrdia maior do mundo. Agora, a questão que eu observo é o seguinte, como eu disse, não sou médico, todavia, se não me falha a memória, o Chile, inclusive, doou vacina, porque já tem mais vacina do que é necessário. A gente tem, se não me falha a memória, me perdoem se eu não estou correto, se não me falha a memória, doou 40 mil doses, né, que já estavam sobrando. A gente tem países desenvolvidos que já têm mais doses compradas do que efetivamente vão precisar. Então, me parece que talvez esse mercado de vacinas, ele não esteja ainda num ponto onde a gente tenha um leilão. Me parece que é um mercado que já começou a se ajustar. E me parece bem interessante a ideia de, por exemplo, alguém tem uma indústria, tem lá 1.000 funcionários e deseja comprar para os seus 1.000 funcionários. Nesse primeiro momento, eu não creio que a venda direta ela seja interessante. Mas eu creio que aquela indústria que tem 1.000 funcionários e deseja comprar para os seus 1.000 funcionários, ela tivesse a liberdade de fazê-lo, inclusive porque ela precisa manter a produção, ela precisa manter os empregos.
Isso, inclusive, ia gerar, do ponto de vista de competitividade dela, vantagens diante da outra. Isso faria com que ela pudesse comprar, isso reduziria o peso para o Estado ter que financiar esse tipo de vacina. E isso, com uma regra que foi posta recentemente, e ela ainda doaria... precisaria doar a mesma quantidade para o Estado. E eu acredito que ainda deveria ser o seguinte, ela deveria doar a mesma quantidade para o Estado e o Estado fazer a distribuição disso exatamente para as áreas mais necessitadas. Né? E aí, eu creio que nesse caminho a gente teria uma junção dos dois mundos. No primeiro momento, eu acredito que a compra da vacina pelos particulares talvez pudesse ser segurada, mas eu acredito que mais para frente, com a gente atingindo um patamar melhor de vacinação, que isso seja possível, sim. Inclusive porque, como eu já disse, eu não sei se essa vacina vai conseguir segurar a gente por um ano e meio, 6 meses, porque isso a gente ainda precisa esperar para ter a experiência. Verdade. Mas, no momento, é o que nós temos, né? Edgar, Écio, Luiz, permissão para o intervalo. Repórter CBN, daqui a pouquinho a gente volta para continuar. Depois eu quero complementar, viu? CBN Debate. Viva momentos marcantes, viva paisagens incríveis, viva aventuras, culturas, mas sempre com segurança. Ser brasileiro é estar sempre perto de um destino incrível e seguro. Quando for viajar, verifique os protocolos de reabertura do destino e viva intensamente o Brasil. Siga @Embratur Brasil no Instagram e saiba mais. Embratur, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A Luz Ortopedia de Boa Viagem traz para a Zona Sul o maior centro de ortopedia da região. Atendimento completo, da emergência à reabilitação, nas mais diversas especialidades e com modernos equipamentos de imagem. Localizada na unidade de Boa Viagem do Real Hospital Português, a Luz Ortopedia conta com uma equipe médica de excelência pronta para fazer o que sabe de melhor, cuidar bem de você. Médico responsável Dr. Ivo Melo, CRM 3833. Você sabia que o ovo é o alimento mais completo que existe? Melhora sua imunidade, pois é rico em proteínas, minerais e vitaminas, inclusive vitamina D. Ovo, nutrição e saúde para a sua família. Uma dica, a VIP. Observe o mundo através da sua casa. Torne seu lar a sua cara, com a Finger Móveis Planejados. Acesse finger.ind.br. Para um ambiente climatizado, relaxante e protegido, só na Clima Rio você encontra o Split Springer Midea Inverter com o menor preço. O sistema Inverter reduz o consumo de energia. Pensou em variedade, melhor preço em ar-condicionado? Pensou Clima Rio. Rua Arthur Moura, 91, em Biribeira, Recife. Ligue 0800 003 1015 ou acesse climario.com.br. O espírito da aventura mora no seu novo Jeep. Aproveite as parcelas reduzidas com primeira para depois do São João. Jeep Renegade 1.8 automático Flex STD 2121 com parcelas de R$ 867, taxa a partir de 0% e ainda tem o test drive premiado. Consulte condições em fiorejeep.com.br ou dirija-se a uma Fiore Jeep mais próxima. Fiore Jeep. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Momento CAAP. A rede de benefícios da Caixa de Assistência Social de Pernambuco já soma mais de 800 convênios espalhados em todo o estado, garantindo uma série de descontos em produtos e serviços de vários segmentos. Em 2021, estamos lançando um guia de convênios exclusivo para cada uma das subseccionais da OBPE, garantindo que todos sejam contemplados, do litoral ao sertão. Interiorizar, essa é a palavra de ordem em nossa Caixa de Assistência. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado e presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Repórter CBN. Segunda-feira, 15 de março de 2021.
o estado de São Paulo vai começar a vacinar idosos de 70 e 71 anos contra o coronavírus a partir do dia 29 de março. O governador João Dória também anunciou a criação de um hospital de campanha na capital paulista diante do agravamento dos números da doença. A estrutura será montada no centro da cidade e deverá começar a operar até o fim do mês. O local terá 180 leitos, 50 serão de UTI. Governadores afirmaram hoje que a troca do ministro da Saúde não vai surtir efeito no combate à pandemia de coronavírus. Em audiência pública no Senado, eles criticaram o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro e disseram que o problema está nas orientações dele e não no comportamento do ministro. Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, disse que há uma sabotagem por parte do presidente. Renato Casagrande, do Espírito Santo, criticou a politização durante a pandemia e pediu ao Senado que atue ao lado dos governadores no combate à doença. João Dória, de São Paulo, disse que Bolsonaro é responsável pelas mortes causadas pelo coronavírus e que o presidente promove um genocídio. A cidade de Pequim, na China, foi atingida por uma tempestade de areia. O fenômeno foi considerado o mais intenso em uma década. Mais de 400 voos previstos para decolar da capital chinesa foram cancelados por causa dos fortes ventos e da baixa visibilidade. O Centro Meteorológico do país informou que a tempestade foi formada no deserto de Gobi e aumentou os índices de poluição do ar para além dos limites recomendados. No horário de Brasília, 3h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Debate. Apresentação: Aldo Vilela. Seguimos pela CBN, Écio Costa, economista, Edgar Leonardo, economista, professor Luiz Maia, professor de Economia e de Finanças, conosco para esse debate aqui sobre economia. Écio, falamos um pouco sobre o lockdown e o que vai acontecer aqui no estado de Pernambuco, e claro, as perspectivas, como vocês citaram, não são boas em virtude dessa parada, e viver parando o tempo todo é muito complicado. Vamos lá para o Nacional. Quarta-feira tem reunião do Copom, não é isso, Écio? O que é que a gente pode esperar dessa quarta, hein, Écio? Então, só rapidinho um complemento ao comentário do bloco anterior. A lei... Peraí, você quer responder a Luiz Maia? Você se arretou porque ele discordou. Não, é mais uma explicação. O que lá acontece? Foi aprovado um projeto de lei, certo? Onde permite-se que as empresas comprem vacinas. Também os governos de estados e municípios podem fazer aquisições, só que essas compras têm que ser destinadas à vacinação dos grupos prioritários. Depois disso, que você atenda aos grupos prioritários, você, como empresa privada, pode comprar novos lotes. E aí metade você distribui gratuitamente e a outra metade é doada para o SUS. Essa é a regra atual e eu acho que é a regra mais válida que a gente pode ter para, como eu disse, ter iniciativa privada também atuando para viabilizar o maior número de vacinados possível. Inclusive, vale salientar que a iniciativa privada foi muito importante para a compra de ventiladores, para a doação de equipamentos, certo? Não somente a gente ficou dependendo do setor público, né, no atendimento à saúde da população. Pronto, essa é apenas o complemento à explicação que eu queria dar adicionalmente. Agora, falando sobre quarta-feira. Quarta-feira a gente tem a super quarta, né, onde vamos ter definição de taxa de juros aqui no Brasil e lá no FED, né, lá no FONC, na realidade, que é o colegiado de bancos centrais lá dos Estados Unidos. Lá deve permanecer entre 0 e 0,25, e aqui, por conta dos dados de inflação que tivemos na semana passada, divulgados com IGPM e IPCA, há uma pressão forte sobre o IPCA, né? Você olha o acumulado dos últimos 12 meses, está em 5,2, então, depois de 6 anos, onde a gente teve uma trajetória de queda da Selic, vai provavelmente, muito provavelmente, começar uma trajetória de alta. Esse dado do mês de janeiro do IBCBR, mostrando um crescimento positivo, também
mostra que há, de repente, uma justificativa para você elevar um pouquinho a taxa de juros, mas a principal preocupação é realmente a inflação, né, que está pressionando muito a economia. Você tem um dólar estourado, que aí junta, né, com o auxílio emergencial, que potencializou muito o consumo das famílias, e aí você deve começar a ter uma escalada da taxa de juros. Sem falar, né, da preocupação fiscal, né, uma nova rodada de auxílio emergencial vai aumentar ainda mais o endividamento aqui do Brasil, junto com uma PEC emergencial que foi diluída, foi desidratada, uma reforma administrativa que até agora não saiu, né, não foi votada e que provavelmente vai ser também de um potencial muito fraco. Edgar, o que você fala aí a respeito desse comentário do Écio e o que se espera dessa quarta-feira aí do Copom? Olha, como o Écio já colocou, já bem provável que a Selic ela comece uma subidinha aí, 0,25, 0,5, isso já era esperado, inclusive, até porque o juro de longo prazo está alto, né, e com a tendência de alta. Eu queria lembrar só esse último ponto, que é exatamente o fato de que a gente tem aí o calcanhar de Aquiles, ao meu ver, da gente, que é o endividamento, né? Eu já vi algumas comparações aí, pessoas dizendo, mas o endividamento de tal país é mais alto do que o brasileiro. A questão não é essa, são questões completamente diferentes. A realidade do Brasil é outra. Não adianta dizer o Japão tem um endividamento de X% da dívida. A relação dívida-PIB do Brasil, ela é muito alta. A dívida é de prazo mais curto, tá certo? E a gente não tem, né, principalmente pela instabilidade política, principalmente pelos eventos recentes que trazem essa insegurança política para a gente, né? A gente não tem o nível de confiança que outros países têm, e aí isso certamente dificulta para a gente, né, tomar crédito. E a gente tem aí uma relação dívida-PIB importante no Brasil, tá certo? Não é brincadeira. A gente saiu, se não me falha a memória, em 2019, 95 bilhões, 743, 750 bilhões em 2020. A relação dívida-PIB atingiu 90%, ou seja, isso é muito sério. E aí a gente precisa, e aí a gente tem ainda a lembrança de que 2022 é um ano eleitoral. Embora a gente já esteja aqui com alguns discursos já de eleição, mas isso é muito complicado quando a gente junta a necessidade de adotar políticas que não necessariamente são políticas populistas, políticas que vão agradar, serão remédios amargos para a economia, e a gente tem aproximando da gente um pleito eleitoral para a presidência e principalmente um pleito eleitoral onde a gente tem novamente fortalecida essa divisão, essa polaridade que a gente tem na política brasileira. Isso é muito sério, ao meu ver. Eu acho que pode ser, infelizmente, o nosso calcanhar de Aquiles aí, viu? É verdade, bem observado isso. Ô Luiz, voltando ainda ao lockdown aqui em Pernambuco, você tem já a informação de que construção civil continua normal, não para. Por que construção civil continua normal? Gera muito emprego, gera muito dinheiro, ou é o lobby da construção civil que é forte? Existe justificativa para isso, Luiz? Existem várias justificativas, Aldo, mas uma delas vem, inclusive, do ponto que você levantou anteriormente. A gente está na iminência de ter uma reunião do Copom, vai acabar só na quarta-feira. Os colegas aqui foram bem perspicazes em identificar que existe, né, claramente um consenso no mercado de que a taxa deve voltar a subir. Agora, a nossa taxa básica de juros, ela está num patamar aquém do nível de inflação. Então, nós estamos tendo aquela circunstância chamada de taxa de juros real negativa. O que significa isso, Aldo? Que o governo está tendo um ganho em emprestar dinheiro para as pessoas. Então, se você hoje vai lá e compra um título de dívida pública, o governo compromete-se a pagar de volta para você menos do que aquilo que reporia só o poder de compra do seu dinheiro. Então, entre aspas, está com uma taxa de retorno que é prejudicial ao emprestador e favorável a quem está emprestando. Então, numa situação como essa, aqueles que ainda têm renda, patrimônio para fazer aquisição de imóveis, eles têm uma excelente oportunidade. Então, a construção civil, que provavelmente deve manter o seu ritmo, é a construção civil que ou está fundamentada em taxas de juros subsidiadas por programas públicos,
ou aquela construção que vai ser voltada para um público de maior renda, de maior patrimônio. Então, de alguma forma, existe uma parcela da nossa população que não percebe a crise da mesma forma como 90% da população. Você sabe bem, o Brasil é um país de renda muito concentrada, e aí é bem provável que a gente tenha uma fatia da construção civil seguindo com bastante dinamismo. Você pode ver o seguinte, mercado de alto luxo se deu muito bem ano passado, mercado de automóvel, setor automotivo não teve prejuízo, viu, Écio, Edgar e Luiz? E o setor imobiliário também, em linhas gerais, teve um ano positivo. Então, nesses segmentos, a pandemia não bateu forte não, viu, Écio? Posso fazer um comentário? Pode. O automotivo, sim, Aldo. O automotivo não se recuperou da pandemia, tá? Quando você olha o desempenho... Mas não teve prejuízo, né, Écio? Teve prejuízo? Deixou de ganhar. Não. Teve sim algumas concessionárias que passaram por dificuldades, mas até porque a circulação diminuiu bastante, né, o desempenho do setor ficou abaixo. Mas construção civil se deu muito bem porque o investidor tradicional migrou da renda fixa para variável e aquele que tem medo do risco da renda variável da Bolsa e de outros produtos financeiros terminou investindo muito no setor imobiliário. Tá? Isso é muito importante. Agora, tem uma coisa importante também que a gente está acompanhando muito, que é a questão do debate sobre o preço dos combustíveis. E essa reunião de quarta-feira traz um desdobramento para isso. Tá? Hoje, a gente tem um dólar pressionado, né, por conta até do que o Luiz estava mencionando, dessa relação de Selic para o que os títulos pagam. E à medida que você começa a elevar a taxa de juros, e aí você começa a aumentar essa diferença entre os juros nacionais e os juros dos Estados Unidos e da União Europeia, você começa a tornar o mercado de títulos brasileiros atrativo para os investidores internacionais. E aí eles começam a comprar títulos brasileiros, né, porque esses títulos estão pagando melhor do que lá fora. Inclusive, existe algo chamado arbitragem, que é você pegar emprestado lá nos Estados Unidos ou na Europa com um juro zero e converter o dinheiro para a moeda nacional brasileira e comprar títulos brasileiros, ganhar só com a diferença de juros. Então, isso tende a se intensificar à medida que você tem uma diferença maior de juros entre o juros nacional e os juros internacional. Aliás, o contrário, né? O juros nacional mais alto e o juros internacional mais baixo. E aí você termina pressionando o dólar para que ele baixe, né? Porque há uma entrada de dinheiro na economia, de dólares comprando reais. E isso pode ajudar os combustíveis, né, já que parte da composição do preço é o barril de petróleo e a outra parte é também o câmbio. Então tem toda uma dinâmica, né, onde a Selic a 2%, há pessoas que criticam, dizem que está baixo demais, que o Brasil não tem condições estruturais para isso, e que esse cenário tem vários desdobramentos como esse que eu mencionei. Perfeito. Écio, Edgar, Luiz, conforme nós falamos na abertura do programa, do lockdown, vamos ouvir o que diz o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Amigas e amigos, hoje é segunda-feira, 15 de março de 2021. Tivemos mais um final de semana de restrições e foram dias também de muito trabalho para o Comitê de Enfrentamento à Covid-19, tanto no acompanhamento dos números quanto na fiscalização. Infelizmente, nem todos têm compreendido a gravidade da situação e a necessidade de seguir os protocolos. O número de casos e de mortes continua subindo. A pressão sobre o sistema de saúde também. A mais grave penalização é perder vidas, e nossa maior missão é protegê-las. Temos esse compromisso. Adotamos novas medidas sociais, econômicas, buscando reduzir o impacto da pandemia, mesmo diante de uma crise que também atinge o governo. Estamos em ação permanente para garantir a vacinação, até negociando a aquisição da vacina russa, por meio do Consórcio Nordeste. O governo federal precisa, de uma vez por todas, cumprir seu papel. De nossa parte, não deixamos e jamais deixaremos de cumprir a nossa missão. Ampliamos o número de leitos, de equipes e o apoio a milhares de pessoas e também aos setores produtivos, com estas mais recentes decisões, que nos exigem um imenso esforço.
porque não se pode medir esforços quando se luta pela vida. Queremos fazer o Estado e o país voltarem à normalidade. Não há mais alternativas nesse momento. Estamos em um novo pico da crise, de ameaça crescente. É preciso reverter essa tendência para proteger cada vida e vencer. E isso nenhum governo do mundo fará sozinho. Nenhuma decisão é simples, nenhuma ação é fácil, mas não pode haver omissão. Vamos decretar nova quarentena, desta vez em todo o estado, do dia 18, próxima quinta-feira, ao dia 28 de março, funcionando apenas os serviços essenciais. Sabemos que será mais um momento duro para todos, mas temos que proteger a vida enquanto avançamos numa batalha que finalmente podemos começar a vencer com a vacina. Repito, nenhum governo vai vencer essa doença sozinho. Só é possível superar a pandemia se cada pessoa, família, empresa, cada um de nós for agente de proteção, de cuidado, guerreiros e guerreiras da vida. Temos que assumir esse compromisso com a vida. Vamos fazer desses dias o nosso momento de virada. Será difícil para o Estado inteiro, mas precisa ser um movimento realmente coletivo, em que estaremos juntos e conscientes para vencer o vírus e trazer de volta paz, tranquilidade, esperança e ainda mais trabalho pelo futuro da nossa gente. Obrigado. Pronto, Edgar, Écio e Luiz. Não tem outra alternativa, não é, Edgar? Aldo, complicado, viu? Não tem outra alternativa. A gente tem, sim, um problema sério. Como a gente já falou inicialmente, a gente tem uma subida aí dos números que é terrível. Eu sempre acho que a gente tem outras alternativas, né? Mas essas alternativas dependeriam também de uma parcela da população, né, eu diria que brasileira como um todo, que infelizmente não considera, né, os próximos 15 minutos, que dirá o próximo mês, o próximo ano, porque simplesmente é incapaz de compreender que ir para uma festa, que desrespeitar... Eu fui correr na praia e eu vi uma pessoa e ela dizia, mas a praia está... Vou pegar. A questão é que ela está vazia porque todo mundo está em casa, querido. Ela não pode ficar vazia para você, ela tem que estar vazia para todos. Foi permitido que as pessoas pudessem correr na praia de máscara. E aí o indivíduo vai correr e corre sem máscara, e quando ele é abordado pela polícia, porque havia polícia, ele alega que tem pouca gente correndo. Tem pouca gente porque os outros, inclusive, desejaram evitar não indo lá. Ela não foi fechada pelo governador para propiciar esse indivíduo em particular. Então, as pessoas, elas têm um individualismo tremendo, né? E elas não conseguem pensar 15 minutos à frente. Fora isso, eu acredito que a gente sabe que talvez a gente pudesse ter evitado um pico como esse, né? Mas não adianta olhar para trás, né, Aldo? Fica difícil. A gente pensar que a gente talvez não devesse ter atuado no processo eleitoral que a gente teve recentemente, como fizemos, que talvez a gente tivesse que ter mais cuidado, por exemplo, com como planejar, inclusive, o pagamento do auxílio emergencial para evitar que uma série de pessoas precisasse ir para uma fila e nessa fila, naturalmente, algumas se contaminaram, né? Pensar que a gente podia ter estruturado melhor a compra de vacinas para a gente não estar passando o que a gente está passando. Ou seja, existe um conjunto de questões aí que podem ser colocadas, inclusive, né, eu diria até, também uma maior aproximação, e aí eu volto a questão, maior aproximação entre as entidades, entre a iniciativa privada representada por suas entidades, Aloshop, FIEP, CDL, para que pudessem, junto com o governo do Estado, talvez, já está desde o ano passado trabalhando de uma melhor maneira, porque não é reduzindo horários que você consegue fazer o afastamento social. Pelo contrário, é ampliando esses horários, é modificando os horários de deslocamento, porque as pessoas continuaram pegando o ônibus lotado, o metrô lotado, e acreditar que elas não seriam contaminadas dentro de um metrô e de um ônibus lotado, sem ar-condicionado, isso impacta a minha inteligência. Não é? Então, a gente poderia ter pensado modificações de horário para funcionamento de indústria, comércio, para que a gente pudesse manter um nível mínimo de aglomeração. Mas isso não foi feito nos níveis, vamos dizer assim, superiores. A gente pode exigir disso da população lá embaixo, sem o maior volume de informações. Aí fica difícil exigir, e aí a gente só tem um jeito, que são as medidas
né, obrigatórias. E eu digo, infelizmente, a gente ainda vai ter, final de semana, uma festinha em aldeia, uma festinha na praia, ou na rua, como a gente teve na Imbiribeira, nesse sábado à noite, se não me falha a memória, ou domingo. Ô, Luiz, esse é o remédio amargo, então, aí que a gente tá tomando, né, Luiz? Por conta da responsabilidade de muita gente também, né? Tem esse detalhe, né? Luiz? É verdade, Aldo. Eu vou fechar aqui minha câmera para ver se o áudio fica melhor. Tá me ouvindo? Certo. Bem, em alto e bom som. Tá me ouvindo, Aldo? Sim. Então, só para completar um pouco a explicação que o Edgar colocou, nós estamos vendo um conjunto de ações que dão errado e a gente vai e insiste. A gente vai e faz mais. Então, a gente faz uma ação, ela tem o efeito contrário esperado, a gente vai e acha que pode fazê-la em maior intensidade, porque talvez ela funcione. Então, chegou a hora da gente parar um pouquinho e pensar que essa visão paternalista da gestão da crise não está funcionando. É preciso que a gente encontre os meios de sensibilizar as pessoas. Dar ordem não está funcionando. A gente está conseguindo o efeito contrário. É preciso que o Estado, seja ele município, Estado ou governo federal, pare de pensar que é capaz de definir o que as pessoas vão fazer. Então, essa estratégia paternalista, ela precisa ser repensada. A gente precisa buscar elementos educativos, de sensibilização, porque até agora o que a gente tentou fazer com o lockdown teve efeito contrário. E isso eu acho que ninguém quer. Écio, para a gente arrematar aí, repito, esse remédio amargo aí todo mundo termina tomando, né, Écio? Ainda bem que você jogou a bola primeiro para Edgar, que aí não ficou comigo a bronca de bater. Mas eu assino embaixo o que Edgar falou, certo? E também concordo com o Luiz. A gente não está tendo resultados tão satisfatórios e a gente está prejudicando muito a questão do emprego, das empresas, há muita destruição acontecendo. O custo é alto demais, né? O custo está sendo alto demais. E, infelizmente, a falta de articulação também em todas as esferas, federal, estadual, municipal, como o próprio Paulo Câmara coloca aí, né, no seu discurso, isso faz com que você tenha uma nova onda, um destaque negativo internacional, infelizmente. A gente poderia estar sendo um Chile agora, vacinando no ritmo muito mais elevado. O Chile passou o ritmo de vacinação diário de Israel. É o país que vacina mais rápido, até porque Israel já vacinou uma grande parcela da população. E a gente não, a gente está vacinando 0,01% da população por dia. Então, isso daí a gente vai continuar sofrendo e as empresas morrendo pelo caminho também. Ok. Amigos, obrigado pela atenção, Écio, Edgar, Luiz, mais uma vez, pela disponibilidade de vocês. Tomar uma hora do tempo de vocês, eu sei que é caro, mas foi muito bom o bate-papo, foi esclarecedor, como sempre, é bom poder conversar com os senhores. Até o próximo encontro, Écio. Obrigado. Até já, Écio. Pois é, daqui a pouco, às 16h50 a gente fala de novo. Até já. Obrigado. Edgar, mais uma vez, obrigado pela atenção, Edgar. Grande prazer. Até mais, Écio, Luiz. Grande prazer estar falando com vocês. Obrigado. Luiz, até o próximo encontro, Luiz. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Aldo. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado. Já já a gente disponibiliza esse bate-papo nas redes sociais. Lembrando, quem chegou agora, quem está ouvindo o rádio agora,